A gente já vai comentar alguma coisa do capítulo 3, no centro dos mensageiros. E tem uma mensagem aqui do livro Palavras de Vida Eterna, já que a gente comentou, vamos comentá-la. Capítulo 101. A vida, exprimindo os desígnios do Criador, assumirá para contigo atitudes adequadas às atitudes que assumes para com ela. É assim que dor ou alegria, paz ou inquietação, merecimento ou desvalia, sombra ou luz, em nosso caminho será sempre salário moral, de acordo com as nossas próprias obras. Vamos comentar só um pouco isso aqui. Olha, a vida exprimindo os desígnios do Criador. Assumirá para contigo atitudes adequadas às atitudes que assumes para com ela. A questão toda é essa, é que com o conhecimento espírita nós somos chamados muito à responsabilidade de como a nossa vida está sendo conduzida. Porque como a nossa vida está sendo conduzida não depende tanto do que nos acontece fora, os fatores externos, as circunstâncias da vida, a família que a gente teve, a questão que nos trouxe até o momento atual. O importante não é isso, o importante é como é que nós reagimos e agimos sobre esses fatores externos. E isso tem a ver com o nosso espírito. Isso tanto tem a ver com o nosso espírito que tem pessoas que, vivendo em situações as mais adversas possíveis, mantêm um clima interno de confiança em Deus, de otimismo e de encarar a vida com positividade. E quando a gente conhece alguns exemplos de pessoas assim, que se destacam mais, a gente fica assim, meu Deus, como é que essa pessoa encara a vida dessa forma, tendo que enfrentar um problema tão grande desse? Isso tem a ver com essa reflexão. É que o fator determinante principal da minha qualidade de vida, em termos de perspectiva espiritual, tem a ver com como eu interpreto, encaro e enfrento adversidades, problemas em que eu estou inserido. Então eu posso ter uma vida com um enorme campo de facilidades familiares, econômicas e financeiras e ser uma pessoa intimamente revoltada e achar que tudo é ruim, que a vida é difícil demais. E quem de fora me conhecesse diria, mas veja que coisa, se soubesse o que é problema. Então, em resumo, quando Emmanuel aqui diz que é assim que dor ou alegria, paz ou inquietação, merecimento ou desvalia, sombra ou luz em nosso caminho, será sempre salário moral de acordo com as nossas próprias obras, ou com os nossos próprios méritos, ou com as nossas próprias conquistas, é porque a tua vida, em termos de qualidade, tem tudo a ver com a maneira com que tu tens escolhido face às conquistas espirituais que já lograsse perante o que ocorre, não é o que ocorre aí fora. É por isso que o Espiritismo ele centraliza e chama muito a nossa atenção a que a gente assuma a situação em que a minha vida vai se delineando. Não fique responsabilizando terceiros, nem circunstâncias, nem coisas que estão fora de você. Porque se você de fato estiver num campo de equilíbrio e de harmonia interna, você resolve as desarmonias externas. Agora, se você é um espírito complicado, desarmonizado, né, e devedor, aí você complica tudo. E muitas vezes você tem uma vida com relativa facilidade, você é uma pessoa relativamente contrariada, né, que não vive bem face às próprias escolhas pessoais que lhe definem. Então vamos aqui entrar no capítulo 3, no centro dos mensageiros. Vou comentar só alguns slides, eu preparei poucos. O centro prepara entidades a fim de que se transformem em cartas vivas de socorro e auxílio aos que sofrem no umbral
na crosta e nas trevas. Preparam-se aqui numerosos companheiros para a difusão de esperanças e consolos, instruções e avisos nos diversos setores da evolução planetária. Não me refiro tão só a emissários invisíveis. É isso que a gente vai começar a refletir. Então, os centros mensageiros representam um setor em nosso lar comum a diversas outras colônias espirituais que existem na vida maior. E essa preparação, como aqui é colocado de forma bem clara, prepara muitas pessoas, numerosos companheiros, para a difusão de esperanças e consolos, instruções e avisos nos mais diversos setores da evolução planetária. Então, há espíritos preparados no setor dos mensageiros que estão atuando na educação, na medicina, na religião. Independente se é a religião espírita, que tem muitos espíritos preparados lá que são fatores determinantes em algumas igrejas evangélicas, na própria igreja católica. Então, são espíritos que são, em termos íntimos, profundamente espiritualistas. Quer ele seja espírita ou católico ou evangélico, ele é profundamente espiritualista, dependendo de como ele está aproveitando esse preparo que ele teve, aqui no caso, no centro dos mensageiros. Interessante também quando aqui diz o seguinte: não me refiro tão só a emissários invisíveis. Então, em verdade, a preparação nesses setores na espiritualidade se dá até entre nós durante a encarnação. Então, nós aprendemos nos livros de André Luiz que, principalmente quando nós estamos fisicamente dormindo, há grupos de estudo e de preparação no plano espiritual, dos quais nós podemos participar dependendo das condições que ofereçamos em termos de espiritualidade quando estamos fisicamente dormindo. É claro que as possibilidades que a gente oferece na hora do repouso físico tem tudo a ver de como a gente vive no dia a dia espiritualmente despertos, tanto em termos de equilíbrio emocional, moral, espiritual, quanto também da forma, da perspectiva de encarar a vida que a gente tem. Por quê? Porque para as pessoas que encaram a vida do prisma materialista, elas vivem num campo de vibrações densas, pesadas, que não só prendem ela durante as horas em que estão acordadas, não. Quando fisicamente vão dormir, os seus espíritos estão presos aos interesses predominantes. Vão estar presos às vibrações pesadas que nutrem os seus interesses durante o dia a dia. Então, a forma de a gente encarar o dia, até o preparo, o estudo que a gente tem em termos de valores elevados, vão subsidiar as possibilidades de, quando a gente está dormindo, ser também co-participante nesses setores. Às vezes, inclusive, recordando lições que já tinha aprendido antes da encarnação. Organizamos turmas compactas de aprendizes para a reencarnação, médiuns e doutrinadores. Saem daqui às centenas, anualmente. Saem milhares de mensageiros aptos para o serviço, mas são muito raros os que triunfam. Eita, aí é a questão. A questão é essa, né? É sair preparado e durante a reencarnação ser reprovado. Posso fazer uma pergunta? Pois não. Estou fazendo um jardim lá no Alphaville e eu não sei o que foi que eu disse. A menina estava dona da casa, eu não iniciei, estou só no preparo de solo. Eu já tive algumas viagens com ela, saiu comigo para ver umas plantas. E essa semana eu estava lá fazendo uns detalhamentos com ela. Ela olhou para mim e disse: tu és espírita? Eu disse: sim, me considero. Aí ela disse: eu tenho muita vontade de conversar mais a fundo com a pessoa espírita.
Porque eu sei que eu estou numa mediunidade muito grande. Eu sou vidente. Eu vejo e eu escuto. E eu tenho um problema seríssimo dentro do meu relacionamento. Meu marido não aceita. Toda vez que eu falo que eu quero ir, que eu quero conhecer um pouco, que eu quero me sentir espírita, eu tenho uma barreira muito grande dentro de casa. Eu não vou dizer o nome, mas ele é um homem da lei, né? Um homem da lei, acho que deve ser meio austero. E ela disse que até nisso, às vezes, ele se retrai quando ela vê certas coisas. Eu vejo coisas muito feias, eu vejo coisas bonitas, mas às vezes eu acordo com cenas horríveis. Né? E aí vem o seguinte, ela tem isso, ela veio com talvez essa missão, ela tem consciência de que precisa, talvez, de tem vontade, mas tem alguém que está impedindo muito forte. Como é que fica isso? Hoje eu estou cheia de indagação. Veja, a princípio, as pessoas que têm a mediunidade ostensiva e por circunstâncias profissionais, familiares, podem estar relativamente impedidas, sem possibilidade de exercer. Mas isso não impede de a pessoa ser médium do bem ao máximo possível. A questão toda é que, possivelmente no caso dela, ela não só se limita pelo problema que tem com o marido de participar, como ela se limita, possivelmente, eu não estou julgando ninguém, nas possibilidades que ela não aproveita de fazer o bem, mas no caso dela, sobretudo, fazer o bem intensamente. E que provavelmente o esposo não iria colocar o obstáculo que coloca quando ela fala sobre o trabalho espírita. Mas eu pensei justamente isso, eu digo, será que essa mediunidade dela não veio para fazer um trabalho que está até dentro de casa? Porque como fora aí, por esse ano, ele deve ter muitos conflitos. E fora isso, não, pelo que ela está dizendo, ele deve ser uma tragédia interiormente. Eu imagino o tipo de relacionamento que ela tem com ele. Ela é muito dócil, eu acho ela muito dócil. Bom, dócil, mas aparentemente, com o pouco que você disse, aparentemente infeliz. Pode ser dócil, mas também não está se sentindo nada confortável diante do relacionamento que está tendo. Ela não passou para mim até agora, nesse momento, nenhuma impressão de ser infeliz. Mas se ele impacta. É familiar católica, e você sabe que existe muito. Ele não aceita essa questão do espiritismo. Ele não aceita. Ele às vezes diz que ela lança para ela de demônios, de alguma coisa desse tipo. Porque querendo ou não querendo, tem muito isso. Agora vê, por outro lado, tu vê, ela poderia estar lendo livros e se esclarecendo muito sobre o espiritismo em casa. Ela me pediu. Isso já há um bom tempo. Ela poderia realmente ter uma preparação interna nela que propiciasse ela trabalhar à noite em desdobramento. Se ela se abrisse para isso, bloqueios e dificuldades que ela está tendo atualmente com o marido poderiam talvez se dispersar. Poderia haver meios espirituais de haver interferência junto ao marido, e quando olha, esse marido deixar de ser um bloqueio para ela ir trabalhar no centro espírita. Mas eu acho que está faltando muito aí dela. Agora, o mais comum, Rosa, eu quero até destacar isso, o mais comum em nós é a acomodação. A acomodação no sentido de que fazer o bem, como o Espiritismo nos coloca, exige um nível de desprendimento que muitas vezes fatores internos em nós criam problemas. Ou senão a gente acha muito bom quando os problemas impedem. É aí onde eu entro pelo lado sutil, até em termos de psicologia, sabe? É de que a pessoa se acomoda e depois acaba até achando bom, não estou dizendo que seja exatamente o caso dela, de um marido ou alguém impedir de ir para o trabalho espírita, porque na verdade esse trabalho a pessoa já saberia de forma indireta que exigiria desprendimento, disciplina, dedicação. Então, quando surge qualquer um probleminha, eu acho até bom que o probleminha surja para isso ser adiado.
Ora, se os médios no movimento espírita, que inclusive é ligado a esse slide que a gente está comentando aqui, se na doutrina espírita os médios, que muitas vezes são de famílias espíritas, se permite por mil desculpismo, coisinha à toa, não está envolvida no trabalho, porque esse é um trabalho que de certa maneira vai de encontro ao ego, a uma certa acomodação, e aí a pessoa tem um probleminha, não, aí aquele probleminha já impede tudo. E isso dentro de família espírita, avalie fora, como é o caso dela. Então, o que nos chama a atenção é que nós, face às nossas imperfeições morais e espirituais, a gente facilmente sabota as possibilidades que teríamos de maior integração no bem ou no trabalho espírita, ou em um trabalho que vai, em termos espirituais, nos elevar. É muito mais fácil a gente dar campo a que problemas materiais, interferências familiares, sabote tudo e a pessoa não faça o trabalho. Então, não estou dizendo que é o caso dela, mas há N possibilidades que levou ela a essa acomodação até o momento em que falou contigo. A gente não sabe porque não conhece o caso particular. A ter noção, um pouco do conhecimento dos propósitos espirituais, um pouco do conhecimento da lei divina, das leis divinas, segundo o Espiritismo, a gente vai ser abrindo cada vez mais, dando possibilidades a ser melhores, a nos tornarmos melhores nesse sentido de amor até ao próximo. Às vezes a falta do conhecimento mesmo, não tem conhecimento nenhum, então não sabe como, como se assim, ter um rumo, como seguir, como ir, como caminhar, como chegar. Porque tu está entendendo, Soares? A Aninha, digamos, ela mesma, ela não sabe, ela é perdida, ela disse desde pequena que ela tem problema, que a mãe brigava, que o pai tinha uma rejeição a isso, que os pais eram católicos, né, de frequentar a igreja, então ela já vem de uma barreira antiga, ou seja, ela quando me fez a pergunta, ela me fez consciente, que ela disse, ela tem noção, que se você é espírita, quer dizer, alguma coisa que eu falei que na hora ela captou isso. E pela própria sensibilidade que ela lhe disse ter, né? E ela ter... assim, dificulta, sabe, Soares? O primeiro passo, dificulta muito, dependendo, precisa assim, ela pode fazer isso, ela pode fazer aquilo, ela pode, mas tem que ter um empurrão, tem que ter alguma coisa que leve... Esclarecimento, né? Tem que ter esclarecimento para poder caminhar, mesmo para enfrentar. Mas às vezes você mesmo dentro da religião católica, seja ela, né, outra qualquer religião, você pode fazer coisas dentro da igreja que canalize aquela sua mediunidade para aquilo ali. Porque eu digo que eu vi, inclusive já depoimentos de pessoas que são médios e que não saem da igreja católica e estão lá fazendo a sua. Ou evangelizando, catequizando. Mas isso aí eu não sei, né? Aí não sei dizer, às vezes a gente bota mesmo esse empecilho de, não, apareceu esse empecilho para eu não fazer, aí não, eu aproveito aquilo ali e faço mesmo. Eu digo isso pela própria pessoa que está aqui falando. Muitas vezes eu faço isso comigo mesmo, eu me saboto. Então, dentro da própria religião, que você antes era, você pode fazer isso. Vera, nesse caso, ela pode ser uma pessoa maravilhosa, ela pode ter um trabalho muito bom, ela pode ter até um trabalho de caridade lá fora, eu não sei. Porque ajuda. Agora, por outro lado, quando eu sei da questão mediúnica, da questão porque ajuda, de visão. E você veja, por outro lado, porque restabelece essa mediunidade quando você... Eu acho que a curiosidade dela é para conhecer, não vem aqui a questão do que ela faz, do que ela deixa de fazer. Os pais, a mãe, Exato, eu estou vendo Agora veja, por outro lado, a gente sabe de forma bem clara na doutrina espírita, Emmanuel fala muito sobre isso no livro Emmanuel, que a maioria, ou a quase totalidade, exceto médios missionários, pronto, a gente pode dizer todos os médios ostensivos, são grandes devedores, criminosos, gente que não presta, cá entre nós, que já fez muita coisa errada. Exatamente. E aí veja, a pessoa que já tem um passado cheio de coisa,
Quando está encarnado, que tem o esquecimento do passado, a tendência que ele tem é para o inferior, não é para o superior, não. Qualquer um probleminha, entra acomodação, entra revolta, entra tudo, meu filho. A questão toda é que a gente mesmo, quando tem mediunidade ostensiva, está na doutrina espírita, se não tiver vigilante e cuidadoso, a gente, qualquer um problema, a gente se afasta, porque a questão toda maior é a inferioridade moral e espiritual que predomina na humanidade e que o médium ostensivo tem mais do que os outros. Vai dizer isso aí, ele com certeza deve ter vindo como médico, porque lá atrás ele deve ter sido isso, aquilo. Isso a gente sabe que realmente o ponto de vista de revelação espírita é muito claro nisso. Agora, para mim, quem sabe se eu não sou a primeira porta a abrir para ela nesse pode ser. Agora que realmente a gente. Eu espero e vou apostar nisso. Porque eu vou conversar mais com ela. À medida que eu for trabalhando, normalmente eu passo o quê? 5, 6, 8 dias, né? Às vezes até mais, convivendo no dia a dia com uma determinada pessoa. Então isso aí eu tenho chance de conversar e ela. Agora sem no momento que ela diz, dúvida. Rosa, traz um livro desse para eu ler, para eu ter uma noção, ou seja, ela vai ler, a gente vai descobrir alguma coisa. Exatamente. Vamos ver aqui mais um slide aqui. Alguns conseguem execução parcial da tarefa, outros, muitos, fracassam de todo. O serviço legítimo não é fantasia, é esforço sem o qual a obra não pode aparecer nem prevalecer. Então, a questão é que, veja, a grande parte dos médiuns preparados antes da encarnação, em centro como esses, os mensageiros, fracassam de todo. Imagine a circunstância que a gente estava aqui comentando dessa senhora. 1000 formas de fracassar. Eles têm que reencarnar novamente com a mediunidade para tentar novamente a mediunidade, ou seja, normalmente eles têm a consciência que fracassaram, porque mais na frente vai ter um capítulo. Aí pedem a consciência para reencarnar e ele fala exatamente isso, que ele teve toda essa preparação desse núcleo dos mensageiros, ele se comprometeu, ele disse que ia reencarnar consciente da missão. Ele veio com a mediunidade, ele exerceu a mediunidade de uma forma errada. E a questão. Aí ele volta numa situação muito difícil. Agora a questão é que volta numa situação mais complicada. Não é, porque veja, se agora, diante de certas circunstâncias, a pessoa se desviou do compromisso com a mediunidade, ela retorna com compromisso, mas em situação mais complicada. Mais complicada, exatamente. Não é do mesmo modo. E é mais complicado, não é como um castigo, não, é como a necessidade que esse espírito tem. Porque ele só acorda embaixo de chicotada, em termos figurativos. Então, tem que levar pancada grande para acordar, fazer. Ele, quando desencarna, ele tem esse despertar de que ele tinha assumido esse compromisso. Disso tudo, ele vai ter essa consciência. Dessa última encarnação. É porque normalmente. Não da última encarnação, do preparatório que ele teve. Esse preparatório junto com essa última encarnação. Porque o passado mesmo fica encoberto, como a gente estava aqui há pouco comentando do Evangelho, fica encoberto, porque se lembrasse da bagaceira que ficou lá para trás, ele teria condição de... Mas eu digo assim, quando ele desperta lá, né, na espiritualidade, se ele tem esse despertar emocional, moral, de que ele teria vindo aqui nessa encarnação, aquela encarnação, com esse propósito. Ele tem esse despertar. Mas a gente vai passar um caso que é exatamente esse. Que ele fala exatamente. Quando ele voltou. Exatamente. Os primeiros casos aqui. E assim, nós que hoje estamos tendo essa oportunidade de conhecer a doutrina espírita, né, que provavelmente deve ter acontecido, conhecido antes, a gente tem que se policiar muito. A gente tem que viver policiado nos nossos pensamentos. Por quê? Nós somos muito devedores. Não nós não estaríamos aqui, né? E a gente está tendo a oportunidade de despertamento. Então, assim, já pensou que a gente tem todo esse conhecimento, a gente cai muito severamente, como vai ficar a gente
Quando a gente desencarnar, quando a gente tiver consciência do que a gente poderia ter feito e não fez, do que a gente tem consciência que a gente fez errado, então assim, aí você só vai atrapalhar ainda mais a sua evolução espiritual, porque aí você vai junto disso, vai vir a culpa, você começa a se culpar. Então assim, a gente, quem muito recebeu, muito será cobrado. Então, Por isso que será eu muito cobrado da disse, gente. né? E a questão toda... Muitos não prosseguem na religião, Porque é mais porque eles fácil fugir. percebem no início de que essa reforma vai ser necessária. Ou ele faz a reforma para o melhor, ou ele vai estacionar. E outra coisa, veja, esse período que a gente está vivendo, rico de luzes espirituais, como em outras encarnações a gente não teve, e o resultado que a consciência nossa vai exigir disso. Porque a questão maior de estar encarnado numa época em que o Consolador prometido está, e principalmente no Brasil, é uma circunstância que a pessoa não teve antes, a grande maioria não teve. E aí o peso de consciência relativo a isso é muito grande. E a questão toda, veja, é que a proposta espírita não é uma coisa de propor uma tarefa dura, difícil. Tudo que a gente comenta aqui sobre a vivência da mediunidade e esse estudo com os mensageiros é só uma coisa. É a gente querer estar, mesmo durante a encarnação, o mais equilibrado e feliz possível. Porque todas essas pessoas que ficam permitindo que obstáculos impeçam a prática do bem, da mediunidade por ela, vivem felizes, relativamente felizes. Poderiam viver bem melhor se estivessem fazendo mais o bem, se estivessem mais se possibilitando o trabalho mediúnico que vieram realizar. É para o bem delas, real, para que elas vivam melhor agora. Mas aí o espírito, por mau uso do livre-arbítrio, acha melhor trilhar uma vida de encarnação cheia de conflitos, cheia de sofrimentos pessoais, para depois entrar no mundo espiritual levando a bagaceira todinha para lá. E aí é apenas uma consequência dessa escolha que a pessoa fez. Vamos aqui para o penúltimo slide de hoje. Longas fileiras de médiuns e doutrinadores para o mundo carnal partem daqui com as necessárias instruções, porque os benfeitores da espiritualidade superior, para intensificar a redenção humana, precisam de renúncia e de altruísmo. Então é interessante quando eles definem aqui longas fileiras de médiuns e doutrinadores saem dos centros mensageiros com as devidas instruções para realizar quando está encarnado. Porque tem esse objetivo maior da intensificação da redenção humana, na qual precisam da renúncia e do altruísmo. Aí veja, é muito comum, dependendo das provas e realizações programadas para o espírito, na época ideal, no período ideal, ele vir ao conhecimento, no nosso caso, do espiritismo, das possibilidades do exercício da mediunidade. E aí, o que é que leva ao fracasso? A subtração egoísta que o espírito faz nesse período da vida. E por que é que isso ocorre tanto? Porque os médiuns são mais devedores e mais propensos às atitudes egoístas e vaidosas do que os outros. E é por isso que há mais problemas. A mediunidade por si só é um meio que a misericórdia divina coloca para que a pessoa resolva mais dificuldades e problemas que ela criou. Você que convive, talvez tenha a oportunidade de conviver com essas pessoas que tenham essa mediunidade, você percebe isso? Dá pena. Pelo menos eu conheço alguns pessoalmente que trabalham e que comigo até mesmo no centro, e que poderiam ser pessoas muito mais felizes, e eu vejo assim, não são, porque permitem que os pormenores e problemas de menor importância na vida solapem
a qualidade de valor pessoal que poderiam estar tendo. Porque muitas vezes não é questão de facilidade econômica, nem familiar. Há pessoas, muitos, eu tiro pelo exemplo do que eu vejo onde eu trabalho, e eu acho que acontece em muitos centros espíritas. Tem muitos médios que poderiam estar vivendo muito bem, intimamente felizes, mas deixam que problemas mínimos, às vezes é uma dificuldade familiar, outras vezes é uma dificuldade econômica, porque a pessoa tem as dificuldades na área que ela mais precisa ter. E o resultado é esses médios darem uma atenção desequilibrada àquele problema e estragam todas as áreas de facilidade que tem. Estragam no sentido de ter uma vida pessoal e espiritual medíocre, que poderia ser muito melhor, ser alguém que viveria de bem com a vida. E a gente vê que pelas interferências espirituais negativas que se permitem, pela forma que às vezes eu acho criancio de encarar a vida, ter uma vida como se fosse uma pessoa comum no mundo materialista, onde as coisas e problemas da vida material fazem a pessoa ter uma vida toda desequilibrada, ou que aproveita pouco o muito que poderia aproveitar. Isso acontece abundantemente. E aí o que é que mais ocorre? Essas pessoas, mesmo trabalhando numa reunião mediúnica, tendo um trabalho onde a disciplina e a regularidade fazem, mas não se dão o direito de ter a felicidade pessoal que poderiam ter. É claro que por trás disso está as circunstâncias até das encarnações passadas, que a gente sabe que o inconsciente e seus conflitos, de forma subterrícia, ela solapa muitas vezes aquilo que a pessoa poderia estar usufruindo na encarnação, em termos de qualidade de vida pessoal, mas também é por falta de uma consciência maior de cumprimento e de consciência espiritual para o que vier a realizar na Terra. Mas fazer o quê? E aí o resultado é, independente de religião, espírita ou não espírita, pessoas que poderiam estar vivendo muito melhor face aos valores espirituais que têm, não vivem bem consigo mesmas, mesmo às vezes tendo facilidades em várias áreas, mas claro, vai ter problema em alguma área, que é na área que a pessoa precisa ter mesmo, mas aí ela se desequilibra por causa disso, infelizmente, né? Então vamos aqui ver o último slide que nós vamos comentar hoje. Raros triunfam. Vige, raros. Porque quase todos estamos ainda ligados a extenso e veja a causa. Porque quase todos estamos ainda ligados a extenso pretérito de erros criminosos que nos deformaram a personalidade. Em cada novo ciclo de empreendimentos carnais, acreditamos muito mais em nossas tendências inferiores do passado que nas possibilidades divinas do presente, complicando sempre o futuro. Então, a questão de que raros triunfam é devido ao passado, que, como até aqui é colocado claro, deformam a personalidade no sentido de que os conflitos íntimos do inconsciente estragam muita coisa que a pessoa poderia estar usufruindo agora, né? E aí depois diz, em cada novo ciclo de empreendimentos carnais, acreditamos muito mais em nossas tendências inferiores do passado que nas possibilidades divinas do presente. Agora veja, todas essas lições que os livros de André Luiz trazem, como essa, objetivava que nós, quando estivéssemos encarnados, percebendo essas advertências, criássemos fatores novos de solução. Porque absurdo é qualquer um de nós espírita ler essas informações, né, e até cruzar o braço e dizer, ah, meu Deus, eu não sou um desses raros. Então, para que serve a lição que André Luiz trouxe?
Então a gente vive numa perspectiva que é diferente daquelas que a gente vai ter as histórias dos médios que viveram e que está no livro Os Mensageiros. Esses esclarecimentos que esses raros não tinham tido. Eis a questão. Na medida em que a gente está agora esclarecido e propõe dizer, tá aí, eu vou fazer o quê? Meu passado é criminoso. Aí não adiantaria o esforço da espiritualidade, nem de André Luiz ou de Chico, que possivelmente teve que psicografar um livro desse para nós de madrugada, em altas horas da noite, objetivando que a gente se corrigisse, né? Esse é o objetivo maior. Vamos para a prece, né, de encerramento, né? Rosa já falou muito hoje, já disse. Você faz?